Olá, Kevin, Ana Carla, boa noite. Ah, a Carol tá aí, ó. Vamos ver se ela consigo chamar ela aqui. Oi, Oi, Carol. oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo, e você? Como estão as coisas por aí, em São Paulo? Tá friozinho pra cá. Tá Tá frio? bem, Não tá frio. vai esfriar também. Boa noite aí para todo o povo de Deus que está online aqui nessa live. É com muita gratidão que eu estou participando aqui, conhecendo pessoas novas, né? Eu quero agradecer ao Crescimento no Reino por me dar essa oportunidade. Isso, eu que estou agradecido, quero desde já agradecer o seu tempo, a sua oportunidade e para a gente estar falando um pouco dos seus projetos e tá te E apresentando para o povo de cá, né? Porque você fica, o pessoal te conhece bastante aí também e tá apresentando para o pessoal daqui também. isso aí. Então, quero dar um oi. Realmente, eu vi que tem gente da Paraíba, tem gente de Fortaleza. O Nordeste está bem representado, né? Eu sou nordestina. Hoje eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas eu sou de Pernambuco. Será que tem alguém de Pernambuco aí na live? Tem sim, tem bastante. Olha aí. Vamos ver se a galera manda. Para quem nunca ouviu falar de Carol Araújo, eu tenho a honra de ter sido chamado por Deus e ser usada na multiforme graça dele em várias áreas. Uma delas é na escrita. E ano passado eu tive a oportunidade de lançar o meu primeiro livro. E esse livro, o título é O DNA do Evangelho. E nós temos feito um bom trabalho ajudando pessoas a cumprirem o chamado delas através do evangelismo pessoal e da implantação de grupos pequenos. Eu não sei quantas pessoas aqui congregam em igrejas que se reúnem nas casas, né? Os chamados pequenos grupos, células. Tem igreja que chama GC, GCC, grupo pequeno, PG, enfim. Existem Vários nomes. vários são associados a essa estratégia. Confesso, né, que o nome pouco importa. O que importa de fato é a estratégia por trás dessa metodologia que visa ganhar pessoas, edificá-las, treiná-las e enviá-las para cumprirem o chamado que Deus tem para a vida delas. Eu comecei a me envolver com esse grande projeto na minha igreja, lá em Rio Doce, Olinda, Pernambuco, e fiquei encantada com essa dinâmica, né, de você poder alcançar pessoas através dos seus relacionamentos, poder abençoar pessoas onde você está, você poder pastorear um pequeno grupo, mesmo que você não tenha um título, um cargo de pastor, e assim cooperar com o avanço do reino. Então, o meu livro, o DNA do Evangelho, ele vai trazer um pouco sobre isso, né? Não dá para expressar toda a experiência que eu tive nesses termos, mas eu acredito que já tem cooperado com muitas pessoas e vai cooperar com outras ainda mais a respeito dessa estratégia e também, Rodrigo, do evangelismo pessoal, né? Eu não sei se você passa por isso, né? Já que você tem contato com muitas pessoas. Mas eu conheço muitos cristãos que nunca tiveram o privilégio de levar ninguém a Jesus Cristo, de evangelizar uma pessoa e ela nascer de novo, e elas realmente se converter, entregar sua alma para Jesus. E elas às vezes elencam alguns empecilhos como timidez, não saber falar, não sabe, né, como a coisa pode ser conduzida, tem medo, tem vergonha. E o livro ele traz dicas práticas de como você pode ser fiel no Ministério da Reconciliação, compartilhando mesmo esse DNA do Evangelho com as pessoas. Então, esse título do DNA você quis trazer lá da raiz, porque Jesus tinha um pequeno grupo, né? Que era os 12, certo? Seria Isso mesmo. isso? Essa busca do DNA seria isso? De onde veio o tema, assim?
a essência, né, por assim dizer. Você bem falou, Jesus tinha um pequeno grupo e nos primeiros capítulos a gente aborda isso. Da onde veio essa estratégia? Veio da cabeça de fulano, do pastor tal? Não, veio da Bíblia, né? E a gente vai ver no Evangelho muitas coisas que Jesus realizou com o seu pequeno grupo dentro de uma casa. Por exemplo, Jesus ele curou dentro de uma casa, Jesus ele ressuscitou pessoas dentro de uma casa, Jesus ele ensinou dentro das casas, Jesus treinou os seus discípulos dentro da sua própria casa. Então, no livro a gente vai assim abordar várias passagens no Evangelho que testificam que essa estratégia de se reunir no templo e nas casas realmente é uma estratégia dos céus. E Jesus começou a difundir o seu ministério através dessa estratégia. A partir daí, os seus discípulos, depois que Jesus foi assunto aos céus, deram continuidade a isso também nas casas. A igreja primitiva, nossa, quantos milagres não aconteciam na igreja primitiva, multiplicação, sinais, prodígios e maravilhas. O que é que eles faziam, né? Jerusalém se abriu para um avivamento que até então as pessoas não estavam abertas para isso. Mas por que elas se abriram? Porque havia um grupo de discípulos, não apenas no templo, mas nas ruas e nas casas. E aí a gente vai ver várias igrejas que nasceram a partir da implantação dos pequenos grupos pelo apóstolo Paulo. Então a gente traz isso mesmo, essa essência, essa raiz. Isso é algo funcional, não é uma modinha de pastor, não é algo inventado por homens, nasceu no coração de Deus. É uma coisa interessante, né, que eu sempre gosto de ressaltar, é que todo ser humano, ele tem uma necessidade sociológica de estar inserido num grupo pequeno com os mesmos ideais, visão, propósito, princípios, e esse grupo pequeno ser parte de um grupo ainda maior. E isso tem tudo a ver com a estratégia, tem tudo a ver com o conceito de igreja, né? Nós precisamos estar num grupo ali familiar, onde as pessoas elas vão nos ouvir, onde as pessoas vão nos apacentar e nós também poderemos compartilhar o nosso coração com outros. E esse grupo tem que se identificar com um grupo ainda maior, onde surgirão desafios maiores e coisas ainda melhores vão acontecer. Eu sou, assim, defensora dessa estratégia de grupos pequenos, porque a minha família foi alcançada através de uma reunião no lar. E eu conheço inúmeras outras famílias que também foram alcançadas através dessa estratégia. É que o pessoal associa muito o pequeno grupo, a célula com crescimento, né? Ah, a igreja quer crescer, mas não é isso. É uma forma de comunhão, de aproximar pessoas, né? E falar mais ali próximo do evangelho, né? Tem muitos E que é introvertida, mas ela quer ser extrovertida, está junto, mas ela se retrai, né? E o pequeno grupo, ele retira isso dela, né? Vai trazendo ela para perto, né? Não é sei se verdade, é você... um espaço que a pessoa pode abrir o coração. Às vezes, naquela multidão dentro da igreja, nem o pastor ele não é um ninja, ele não é um super-herói, ele não vai conseguir apacentar todos, né? A gente vê também que Moisés ele utilizou dessa estratégia. Ele separou grupos de 100, grupos de 50, grupos de 10, né, para poder pastorear da melhor maneira. E foi o sogro dele que instruiu ele a isso, para que Sim, ele pudesse deixar de ser sobrecarregado. E a reunião em pequeno grupo não é só para o crescimento numérico, mas é também para o crescimento qualitativo, porque favorece esse pastoreio mútuo. Favorece que você possa ser acompanhado, que você possa receber uma instrução, uma correção. Às vezes não é só pelo seu líder, mas o seu amigo que está ali com você. Você que é tímido, que não sabe como expressar o seu coração. Ali é criado um ambiente, né, que você vai conseguir desenvolver as suas habilidades. Pessoas que têm um chamado. Rodrigo, eu conheço muitas pessoas que têm um chamado lindo da parte de Deus. E elas estão aguardando a oportunidade no púlpito. Imagina, se o pastor for compartilhar o púlpito com todo mundo que tem um chamado dentro da igreja, ele nunca vai pregar na própria igreja dele, né? verdade. Então, eu acredito que existe um púlpito dentro de cada pequeno grupo para pessoas que têm chamado, desenvolver a sua fala, a sua eloquência, o ensino e cuidar das pessoas, né? Uma das grandes vantagens do pequeno grupo é que a gente consegue formar líderes, né? E essa foi a grande missão de Jesus: levantar pessoas, formar líderes que fossem dar continuidade ao propósito, à visão dele aqui nessa terra. E um pequeno grupo que você é forjado o seu caráter, que você aprende a fazer
aconselhamentos, a lidar, a influenciar outras pessoas, né? Muitas pessoas recebem palavras de Deus que vão alcançar assim uma multidão. E aí o que acontece? Essa multidão ela se inicia no pequeno grupo, porque dentro de cada um de nós existe uma multidão para ser alcançada, né? E às vezes as pessoas Sim. estão com foco cargo, no título. E a obra de Deus, ela se faz tanto no templo, com cargo, com título, como também nas casas e nas ruas, sem cargo e sem título. E eu acho que essa Exato. estratégia é uma estratégia muito eficiente no que concerne a tratar o caráter do líder, resgatar a cultura de família dentro da igreja, porque as pessoas ali desenvolvem vínculos, se tornam amigos. Realmente é uma segunda casa, é uma segunda família que a gente cria, tem dentro do pequeno grupo. Só tem vantagens. Eu não sei quem está aqui Sim, na live em pequeno grupo, mas assim, se você está numa igreja, congrega que tem essa estratégia e você não está envolvido com isso, eu espero, né, que essa nossa conversa aqui te estimule a se comprometer com isso, porque eu acredito que essa é a estratégia de evangelismo que vai trazer Jesus de volta. sim, com certeza. E tem muita gente que voltaram para a igreja através do pequeno grupo, né? Porque hoje em dia você tem muito essa questão de pessoas machucadas, né? Dentro da igreja e através do pequeno grupo eu conheço várias que retornaram para a igreja por conta disso. Eu acho super importante também a questão. Tá me ouvindo? Isso. Tem pessoas também que são resistentes, né? Ao contexto de igreja, que se você porque é iludido, não acredita no evangelho, mas quando você chama para uma reunião dentro da sua casa, o que é que acontece? Aquela pessoa se abre para isso, né? Então, tanto pessoas que se decepcionaram, que se desviaram, têm a oportunidade de voltar, quanto aqueles que nunca congregaram, que nunca foram numa igreja, têm a oportunidade de experimentar uma palhinha, uma amostrinha do que é a igreja dentro de um pequeno grupo. É uma estratégia assim atrativa, fenomenal. E dentro desse contexto, você acha que tem um fator determinante que faz com que as pessoas deixam de ir na igreja facilmente, assim, desistem tão facilmente? Ah, me decepcionei com tal pessoa, não vou mais. Tem algo assim que você acha que falta para a pessoa? Então, hoje eu fiz inclusive um post lá no meu feed, no meu Instagram, no meu perfil pessoal, falando a respeito disso, né? Às vezes as pessoas têm um encontro com Jesus e elas entregam sua vida para eles e logo são abraçadas por uma família chamada igreja. A igreja é uma instituição divina, mas não é uma instituição perfeita. Os líderes que estão ali empossados de autoridade, eles são grandes referências, mas ainda assim não são pessoas perfeitas. E eu falo isso com a experiência que eu tenho de estar atuante no ministério há mais de 10 anos. E nós realmente temos uma unção que nos habilita para estar ali no púlpito, para influenciar pessoas, para ajudar pessoas, para aconselhar pessoas. Mas quando a gente sai daquela função, nós temos que exercer a nossa fé e a nossa cristandade para viver o dia a dia como qualquer outra pessoa. E isso faz de nós mais seres humanos, eu acho até, do que qualquer um outro. E às vezes o que acontece, né, que faz com que muitas pessoas se desviem do evangelho, é porque elas se decepcionam com a instituição igreja e com líderes, pessoas dentro das igrejas. E eu gosto sempre, né, de falar, porque eu aconselho bastante pessoas, que a razão que faz com que ela se reúna em família não é o pastor A, não é a denominação B, mas é a experiência que ela teve com Deus, que ela teve com Jesus. Deus nunca vai decepcionar essa pessoa. E se realmente ela ama Jesus, ela vai compreender que essas decepções fazem parte do contexto de família, né? Quem aqui Sim. nunca se decepcionou com seu pai e com a sua mãe? Isso também acontece dentro do contexto da paternidade espiritual, né? Todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Eu sei que tem casos que são extremos. Eu não estou aqui defendendo lideranças que erram, mas eu estou apenas fazendo um apelo para que você compreenda melhor o lado do outro e não use isso como justificativa para se afastar do bem maior que é a salvação. E algumas pessoas dizem: ah, eu posso ser salvo, cultuar Deus em casa, eu tenho minha comunhão com Deus em casa, não quero saber de igreja. Conheço também muitas pessoas que estão nesse caminho. E eu digo, olha, é perigoso demais, Rodrigo, porque imagina, né? Aquela fogueira
gigante e de repente você pega uma brasa, sai dali e vai tirando, 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 afastando, afastando, afastando. O que que acontece? Em um momento vai esfriar. Em um momento vai deixar de ter aquele fogo, né? E o escritor aos Hebreus fala que quanto mais o dia da volta do Senhor se aproxima, nós devemos estar em família. Por quê? As perseguições elas vão surgir, a imoralidade vai aumentar e a gente precisa se proteger. E isso acontece dentro do contexto familiar da igreja, né? Você vai sair de igreja para outra igreja, também conheço pessoas assim, né? Que ficam pulando de igreja em igreja, procurando a E igreja nunca tá. perfeita. Vai encontrar, nunca. Fica Né? Eu ainda turistando, conversei né? isso hoje. Você precisa ir para um lugar, não apenas que você se identifique com esse lugar, mas lugar que Deus te guiou para ir esse lugar, sabe? E às vezes aquele lugar vai te confrontar, vai ter coisas ali que você não vai concordar. Mas é nisso que o seu caráter vai se ajustar, vai ser trabalhado, que você vai crescer. A gente só cresce, gente, da nossa zona de conforto. Sim, eu já tinha ouvido essa questão da brasa, né? Até hoje eu falei com uma pessoa sobre isso. Aí tem um outro contexto que me falaram também que eu achei interessante. A pessoa falou assim, eu não preciso de igreja, eu leio a Bíblia em casa, eu tenho, até usou, né, o versículo lá, Jesus fala para entrar no quarto e orar, buscar em secreto e tal. Aí ele falou assim, corta tua mão e deixa ela ali alguns dias. O que vai acontecer com tua mão? Ela vai É, apodrecer. E o corpo, uhum, ele vai cicatrizar e vai permanecer, o seu braço vai permanecer. Então é a mesma coisa que a igreja é o corpo. A gente somos membros, a gente somos a mão, somos o pé. Se a gente estiver fora do corpo, vai chegar uma hora que a gente vai apodrecer. é Vai verdade. esfriar. Então, foi um outro contexto que me falaram uma vez, que eu achei forte também, e realmente é basicamente isso. A pessoa depois chega um período que ela não consegue, não tem forças, né, para voltar. E E se aí torna um entra algo. nova, e entra mais uma vez o pequeno grupo aí que acaba resgatando essas pessoas, né? Eu acho super interessante. Você tem um É livro para verdade. mostrar para eles? Aí Tenho, deixa eu perto? botar aqui para você. Tá aqui. Eu abri aqui no computador, porque aí não vai ficar ao contrário. Escrito só. Aqui, gente. DNA do Evangelho, um guia prático sobre como implantar grupos pequenos. Esse livro no site aqui da MK, na verdade, aqui você acessa o e-book, né? É uma versão digital que, inclusive, o valor é mais em conta, é mais barato. Mas também você pode encontrar na aevangelica.com.br, no site da editora, que é a De Santos Editora, uma editora muito boa lá de Curitiba, que me deu essa oportunidade. Na verdade, eu fui convidada por eles para escrever esse material. E você pode também encontrar nas agendas, né? Depois eu acredito que o pessoal vai também me acompanhar, quem se interessar pelo meu trabalho lá no Instagram. E eu estou sempre levando para as agendas, para que a gente possa estar compartilhando isso com o pessoal. Certo. Aí depois, mas no final você passa os canais de comunicação, de pra galera Faço assim. tá te seguindo aí, te acompanhando, que com certeza vai ser benção na vida de todo mundo. E outra coisa Amém. assim, você acha que tem igreja que ainda resiste em implantar o pequeno grupo? Tem sim. Tem algumas denominações que são, assim, bem conservadoras, né? E elas terminam ficando fechadas para essa proposta. Eu acredito, né, que cada um é livre para seguir a direção que Deus coloca no coração, que eu defenda muito, né, essa proposta do pequeno grupo. Eu entendo que tem igrejas que realmente não vão funcionar dessa maneira. E eu acredito que esse pastor é um herói por conseguir pastorear toda a igreja sem ter tanta assessoria e sem formar tantos líderes. Mas ainda assim é possível, com muito trabalho, obviamente. E cada um é livre para seguir a direção de Deus. Existe também uma certa resistência, porque no começo da implantação da estratégia, aqui no Brasil, houveram alguns excessos que foram cometidos, né? E às vezes isso manchou um pouco a imagem dessa questão do pequeno grupo.
né? Então, por conta desses dois fatores, né, a falta de conhecimento e realmente não ter uma direção de Deus e o fato de ficar um pouco assustado com questão de números, gera um certo preconceito, né? Mas eu digo assim, o preconceito ele existe para quem não conhece, né? Se a pessoa conhece, assim, o risco que tem é você se apaixonar pela estratégia. O pessoal perguntou aqui, né, como assim pequeno grupo, né? Se você entrou na live agora, nós estamos falando sobre a estratégia de grupos pequenos para ganhar pessoas, edificá-las, treiná-las e enviá-las. Então, existem igrejas que funcionam no templo e nas casas. E como o meu livro tem esse foco, nós estamos conversando a esse respeito. É o Alex que perguntou, né? E perguntaram também onde que encontra o seu livro. Quer falar novamente? Perguntaram. Deixa eu falar aqui. Então, aqui eu tenho o e-book disponível num site que é a distribuidora digital da Adesanya Editora, que é o livro. Você também pode encontrar, ó, deixa eu digitar aqui para você, a Evangélica. Deixa eu abrir aqui que o pessoal vai conferir junto comigo. Digital. Esse site, aevangelica.com.br, é um site que tem livros, gente, inclusive com preços maravilhosos. Você que é leitor, que é traça, você pode encontrar livros muito bons nesse site, de valores promocionais. Ó, inclusive, o meu livro neste site está com desconto. E aí você recebe o livro físico, ou então acompanha, né, a agenda lá, Carol Araújo, no Instagram, @Carol_Araújo, e você vai ficar por dentro da minha agenda, e aí onde eu estiver, o livro vai comigo também. Você pode pedir também, inclusive, para vender na livraria da sua igreja, se tem um interesse, a sua igreja é em células, tem algum líder, porventura aqui conosco, você pode fazer o pedido junto à De Santos Editora, e aí a editora encaminha para você os exemplares, para que você possa ter acesso e também revender na livraria da sua igreja. Quando que foi que se lançou esse livro, Carol? Ano passado, na Expo Cristã, aí em São Paulo. A gente lançou, acho que foi dia 30 de setembro, se eu não me engano. Nesse período, mais ou menos. Você tem recebido, assim, feedbacks de leitores, assim, que têm aplicado no dia a dia? Tenho sim. Inclusive, tem uma seguidora aqui, ó, a Tamila Coutinho, colocou muito bom, disse que começou a ler, né? Eu vi que... Mas o pessoal interage bem em redes sociais, dando feedback. Principalmente pessoas que são tímidas em relação a falar de Jesus, do Evangelho, e elas têm aprendido, né? Porque no livro é um guia prático, então tem um passo a passo de como que ela pode iniciar uma conversa com uma pessoa que não conhece Jesus e apresentar Jesus a ela numa conversa rápida, simples. Então, as pessoas elas têm dito que está funcionando, né? Porque é uma estratégia da palavra, não é a estratégia de Carol, é a estratégia da palavra. E as coisas estão funcionando bem, graças a Deus, o pessoal dando feedback positivo. É um livro gostoso de ler, não é porque fui eu que escrevi, mas foi uma inspiração divina. Então, assim, eu escrevo como se eu estivesse falando, então conversa, né? Vai conversando sobre vários pontos, todos com bases bíblicas, né? Uma coisa que eu tenho comigo, Rodrigo, é que não adianta a gente falar das nossas próprias ideias, porque as nossas ideias elas vão transformar numa esfera pequena. Mas se você Sim. falar com a palavra, você causa uma transformação, um impacto muito maior. Então, o livro ele é cheio de referências bíblicas, né, para as pessoas poderem compreender. Nós temos falando sobre oração, porque eu acredito que se você quer influenciar esse mundo, impactar as pessoas de forma positiva, antes de falar para elas sobre Deus, você precisa falar para Deus sobre elas. Você precisa apresentar as pessoas em oração, para que Deus te dê o coração delas e fique mais fácil de você compartilhar a mensagem do Evangelho. Uma coisa também que eu trouxe nesse livro é você personalizar a palavra à necessidade do seu pequeno grupo. Né? O livro DNA do Evangelho, ele diz isso. Então, de repente, o seu grupo é um grupo de mulheres solteiras que estão ali se guardando no Senhor e não tem nenhum relacionamento. Então, você pega princípios bíblicos e personaliza a essa necessidade do seu pequeno grupo, para que eles possam ser alcançados.
né? A gente vê a multiforme de Deus se expressando de muitas maneiras. Então não dá para engessar. E esse é o legal do pequeno grupo, porque você não precisa engessar nada. Você mantém os princípios, mas vai trabalhando eles paulatinamente, de acordo com a necessidade das pessoas, trazendo a resposta de Deus para as dúvidas e anseios, né? Realmente alimentando aqueles que são novos na fé, treinando aqueles que já estão há mais um tempo no Evangelho. É prática. É o discipulado, né, no dia a dia. Isso. E, O discipulado. Sabe uma coisa interessante, Rodrigo? Eu até botei isso no livro. Se eu não me engano, está na página 32. Uma pesquisa do Instituto John Guy fala que 49% das pessoas aceitam Jesus. Perdão, 49 não. É 29. É isso mesmo, 49% das pessoas aceitam Jesus através dos seus parentes e através dos seus amigos. Então, eu sei que existem altos investimentos em publicidade, programa de televisão, vamos fazer cruzadas evangelísticas, programas de rádio, tudo isso é lícito, mas é um percentual muito pequeno de pessoas que vêm para Jesus através desses meios. A maioria vem por meio dos relacionamentos, vem por meio de eu amigos acredito. e parentes. Eu acredito também. Quando Jesus fala para Pedro, né? Sobre você edificarei minha igreja, né? Então, nós somos, né, a pedra angular ali que vai transformar onde a gente for, né? Eu não vou alcançar a pessoa que você irá alcançar aí na sua cidade. Então, cada um onde Isso. for será a pedra angular, certo? Eu acredito É. nisso. Somos a igreja, né? Então, onde a Somos a gente igreja. vai, a gente manifesta o poder de Deus. Às vezes não precisa nem você falar. A sua Exato. presença é uma mensagem, sabe? Quando você está conectado com Deus, mesmo atarefado, está ligado, sem abrir mão da presença, o que acontece? Você chega no lugar, o ambiente muda, a paz ela invade, as pessoas olham para você e vê um semblante diferente. Existe uma luz que vem sobre É. nós a partir do momento que a gente nasce de novo. Então, o mundo precisa disso, né? As pessoas estão precisando disso. Hoje você trata bem as pessoas na rua, no comércio, você aperta a mão, você sorri, as pessoas, perdão, já ficam impactadas. Porque o mundo vai de mal a pior, né? Tá O acabando amor, aquele a questão, né, do olho a olho, isso, o né? amor humano tá ali. Então você dá um pouquinho de atenção para as pessoas, elas já querem saber o que você tem de diferente. Exatamente isso que você falou. Thiago Brunet falava isso. Não é o ambiente que tem que te transformar, né? Você que tem que transformar o ambiente. Então, seja na forma de falar ou até mesmo sem falar. As pessoas sentem isso, foi o que você falou agora, realmente. E deixa eu te perguntar, esse livro, ele não é só para liderança, né? Ele é para todos. Para todos, porque nós casamos dois temas nessa questão do DNA do evangelho. Primeiro, como que você evangeliza através dos seus relacionamentos. E o segundo é, se você pretende, depois de ganhar essa pessoa para Jesus, discipular ela, consolidar, treinar e enviar, você pode abrir um grupo pequeno. Então, nós explicamos qual é o meio para que isso aconteça. Que seria, no caso, a multiplicação, né? Você Isso, tá me isso ouvindo mesmo. bem? Tá falhando aí? Você está me ouvindo bem? Tem hora que dá uma falhada, mas se falhar aí, você me fala, Tá bom. tá? E como que foi essa parceria com a De Santos? Você tinha comentado que ela te convidou, você já... Nós começamos a implantar a estratégia de grupos pequenos na nossa igreja, lá em Olinda, a Verbo Rio Doce. O nome do livro é DNA do Evangelho. E aconteceu de nós convidarmos uma das autoras, que eu acredito que é mestre nesse assunto no Brasil, chamada Priscila Laranjeira. Ela que me apresentou a De Santos, né? Porque nós desenvolvemos um manual do grupo de comunhão e crescimento, que é o nome do grupo pequeno da nossa igreja. E aí aconteceu da minha para a De Santos ter esse manual em mãos. Eles leram, gostaram e me propuseram desenvolver o conteúdo daquele manual para poder publicar. E aí nós tivemos um trabalho aí de uns meses para desenvolver esse conteúdo
E aí culminou na publicação dele justamente no período da Expo Cristã, que foi um evento também maravilhoso, né? Tive a oportunidade de palestrar lá e fazer o lançamento junto com a editora. É uma editora bem renomada no meio cristão, trabalha com Sim, autores nacionais, né? Então a gente assim considera bastante isso porque valoriza a prata da casa, né? sim, com certeza. E ali na Expo eu não consegui ir ano passado, mas esse ano eu quero com certeza. É um evento que Ali, vale aí, muito mesmo, mesmo. É um ponto de encontro do povo cristão, né? Que a gente tem ali várias oportunidades, network, aquisição de materiais, né? De louvar ao Senhor juntos e ter experiências novas. Foi um evento muito bom ano passado. então, você já tinha escrito algo do livro, sei lá, vamos dizer, um rascunho e depois você desenvolveu ele, eu já tinha ele em mão. Não, eu tinha uma apostila, sabe? Quando você faz assim uma apostila para dar treinamentos, que você coloca alguns tópicos. Sim, Então, como responsável pela implantação dessa estratégia na minha igreja, então eu desenvolvi esse material e a gente imprimiu, encadernou para dar aos líderes na igreja, né? Eu nunca imaginava que isso ia chegar na editora um dia e que virar eu um livro. receberia desenvolver o livro. Realmente foi assim, um favor dos céus. E eu já Não tinha tinha esse esse título, né? não, era Desculpa. manual do GCC antes. Era manual do GCC, porque o GCC é Grupo de Comunhão e Crescimento. Aí a editora viu a apostila, se Gostou do apresentou. material e aí pediu para que eu pudesse desenvolver. Isso aí, esse trabalho maravilhoso, hein? Uhum. São 160 páginas, mas é muito bom mesmo, assim. É um livro que, se eu não fosse autora, eu investiria para ter, porque ele é prático, ele é, assim, funcional, fala de experiências, né, do dia a dia, entende? Tem uma pergunta aí. Tem, o Marcos está te perguntando o que é necessário para desenvolver um livro. Então, eu não tenho muitas experiências porque eu tenho apenas um livro publicado, né? Eu não sei se eu vou conseguir te responder com exatidão. Mas primeiro você precisa ser um bom leitor para poder desenvolver uma boa escrita e ter um material pronto que seja de interesse de uma editora ou publicá-lo de forma independente, procurar os órgãos que são responsáveis por isso, como por exemplo o ISBN, que vai catalogar esses livros em Biblioteca Nacional. E aí você vai numa gráfica depois e você imprime e você faz a sua divulgação. Leva esse material à editora, a editora vai aprovar e a partir de então a editora faz todo o trabalho. Espero ter respondido. Meio que falhou um pouco, Carol. Vou... Não, acho que o áudio ouviram. Porque eu ouvi o áudio. Foi? A imagem tinha parado. Ah, entendi. Mas deu para ouvir, não foi? Deu sim, deu sim. Primeiro livro de muitos. Com certeza, estou falando. E você Amém. tem algo em mente para o próximo? Ou tá recente Então, ainda? eu tenho um desejo de escrever, eu tenho alguns títulos no meu coração. Um deles é a respeito de relacionamentos, né? Falar sobre conexões, falar sobre associações, né? Falar sobre o milagre das parcerias. Deus, ele colocou uma parte do meu destino, do seu destino, na vida de uma outra pessoa. E nós precisamos entender que as amizades, os relacionamentos, eles têm um propósito. Às vezes nós nos unimos a alguém por uma afinidade, mas Deus tem um propósito. Deus, ele não une apenas pessoas pelas afinidades, pelos gostos, mas ele une propósitos. Então, eu penso em Sim. desenvolver algo sobre esse tema. Eu penso também em falar sobre a música ungida, porque eu também canto. E eu penso em desenvolver algo também falando sobre o poder da música, que é uma ferramenta
fenomenal para poder destravar coisas no reino espiritual, ensinar pessoas a respeito de Deus. É uma ferramenta que nos aproxima de Deus também, que nos conecta com o sobrenatural. E eu penso também em escrever a esse respeito, né? Algo também que envolva a cultura aliada à fé, porque o meu estilo musical ele é bem regional. E nós temos até webclips aí na internet, ou você pode procurar no YouTube depois, Carol Araújo, e você vai conhecer um pouco do meu trabalho também na música. E aí eu penso também em escrever algo sobre isso. E você falou da música, você mistura, né, a cultura da sua região na música gospel, né? Isso E, mesmo, né? e Tem algum... desculpa, qual que é a sua visão sobre isso? Porque eu tô falando assim, porque eu já tive um grupo de samba gospel, né? Por isso que eu tô te falando. E eu sempre, Que e legal. antes, e antes eu me converter, eu curtia muito, né? MPB, essas coisas, sempre gostei desse lado do MPB, né? E quando eu fui para a igreja, o pessoal montou esse grupo de samba e me convidaram, né, para fazer violão para eles. Eu fui líder do grupo durante 5 anos, mas o que eu percebi até como liderança do grupo, tem igrejas que não aceitam ainda esse estilo, né? Não sei se você tem essa visão, né? O pessoal aí da sua região, não sei como que é. Mas a gente sofreu muito, porque o pessoal fala, cada um no seu quadrado, samba é mundão, aqui é só louvor, sabe? Sofremos muito com essa questão. Mas, Então, eu gosto de desmistificar alguns conceitos. Por exemplo, o que é louvor? Louvor não é a música que canta na igreja. Louvor é exaltação, é adoração a Deus, é a vida que você vive. A música no louvor é apenas uma ferramenta que estimula as sim, pessoas a cantar algo, a bater palma de acordo com o ritmo. E às vezes as pessoas elas são preconceituosas mesmo por uma questão de religiosidade, né? Eu lembro que há sim. anos atrás não se tocava rock dentro das igrejas porque bateria era do diabo, porque o rock É, era satânico. Mas quem que criou o rock? Quem que criou a música? Né? A música foi criada por Deus e o diabo ele só copiou e trouxe influências negativas para esse dom que foi criado por Deus. Os ritmos existem porque homens foram inspirados por Deus para criar esses ritmos, sabe? E o diabo ele não tem o poder de criar nada, né? E eu gosto sempre de dizer isso, eu espero ser bem interpretada agora, né? Quando Deus criou a flor, ele não criou a flor evangélica e a flor não evangélica. Então, do mesmo jeito, quando Deus criou a música, ele criou a música. Deus não criou a música evangélica, a música não evangélica. Ele criou a música, o dom, né? O que é a música? É esse conjunto de harmonia, melodia e ritmo. Deus criou isso, né? Só que existem diversas influências. Então, se eu canto maracatu, afoxé, samba, MPB, debaixo de influência divina, ok, eu estou louvando e adorando a Deus. eu Mas também. pessoas fazem isso debaixo de influência satânica, elas estão adorando e louvando ao diabo. Até sim, tinha lugares que a gente saía para tocar, o pessoal falando. Teve uma vigília que a gente fomos tocar, foi até engraçado. A gente entrou, acho que umas 3 horas da manhã para tocar lá, foram vários grupos, e tinha um senhor de terno e gravata, assim, na hora que ele viu que era samba, ele tirou o paletó, puxou um pandeiro, não sei da onde que ele puxou o pandeiro e Ó, começou a tocar com a gente. E ó, foi, nossa, foi legal demais. Todo mundo querendo tirar foto. Falou, nossa, eu não achava que igreja não tinha isso, que era aquele negócio fechado, quadrado. Eu acho que tem vários. É uma forma de estratégia também, né? De alcançar vidas através de estilo, sei lá. Eu acredito muito no poder da música, que ela pode transformar em qualquer estilo, qualquer ritmo, isso. né? E eu gosto sempre de trazer bases bíblicas, né? Falando aí do pandeiro, né? Por assim dizer, que é um instrumento que se utiliza em estilos de músicas mais brasileiras, né? Que são ditas seculares, que eu confesso não gosto desse termo. É, esse instrumento era tocado por Miriam, né? Lá, quando o mar foi aberto, ela tocou com os seus instrumentos, com pandeiro e outros instrumentos, entendeu? De rítmicos. Então, assim, tá na Bíblia, né? Outra coisa, né? A palavra diz que quando Lúcifer caminhava no céu, saía de dentro dele sons de tambores e de pífano.
Entende? Só que aí, quando Lúcifer caiu e se tornou o diabo, ele pegou essas habilidades e ele trouxe uma influência maligna para isso. Então, por isso que se toca muito tambores em terreiros de candomblé, né, e tudo mais, mas isso não pertence ao diabo. Isso é de Deus. Ele fez copiar uma coisa que ele, o que ele fez foi copiar algo que é divino, trazer uma influência ruim para machucar o propósito de Deus na vida de pessoas. Infelizmente, pela falta de conhecimento, algumas pessoas se tornam religiosas e aí elas se fecham para esse tipo de coisa. Eu respeito, sabe, Rodrigo? Assim, por exemplo, Sim. eu viajo em muitas igrejas, muitas denominações, e a gente vê assim uma cópia em larga escala do que é feito nos Estados Unidos, do que é feito na Austrália, por exemplo. E eu não sou contra versões, até porque no meu CD, e quem está aqui com a gente pode conferir as músicas que eu gravei nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music, e também no YouTube, a gente tem uma versão de uma cantora africana, né? Uma cantora nigeriana, na verdade, que é a música Eu Sou Quem Deus Diz Que Eu Sou. Eu não sou contra fazer versões, mas hoje você vê que não tem música brasileira em quase nenhuma igreja, né? E eu Não já tem. O participei pessoal de. traz muito da Bethel, Jesus Culture. E não é errado, sabe? Eu não acho que isso é errado. Mas eu acho que poderia existir um equilíbrio, porque o Brasil tem muito o que oferecer no quesito de arte, né? E Muito demais. né, que tinha um americano lá, e assim, o repertório da música foi só a versão de música em inglês. E quando ele subiu, ele demonstrou um descontentamento, e ele disse: Nossa, eu esperava estar no Brasil e ouvir música brasileira, É. né? Então, a gente vê que É o que, preconceito muitas vezes nos afasta de produzir uma coisa que está no coração de Deus e que vai tocar as pessoas de uma forma diferenciada. é assim, dá a impressão que o brasileiro ele tem vergonha de ser brasileiro, ele quer ser americano, né? Em tudo, né? Em, Isso to, mesmo. em, em qualquer meio, seja trabalho, música, qualquer lugar, o pessoal quer ser americano, né? Mas a música em si, ela transforma realmente, né? Muitas vezes uma pregação não transforma tanto como uma música, né? Ou vice-versa, no caso. Você como ministra, o que que você tem, assim, qual que é a sua visão em relação a Às isso? você sai de um culto e você pergunta: Ah, qual foi a pregação? Né? Qual foi o tema da mensagem? A pessoa diz que foi poderosa, mas não lembra qual foi o tema. E aí, quando você pergunta qual foi a música que o louvor cantou, ela se lembra do louvor completo, né? Por quê? A música, ela é tridimensional, assim como nós. Então, a melodia, a harmonia e o ritmo toca no espírito, na alma e no corpo, né? Então, a gente tem a parte harmônica associada ao nosso espírito, a parte melódica que toca as emoções da nossa alma e o ritmo que faz a gente bater o pé, bater palma, pular muitas vezes. Então, por isso que a música ela tem um poder incrível, porque ela se encaixa na trindade do homem e ela se encaixa também na trindade divina, sabe? E por isso que as pessoas fixam melhor a mensagem através da música. Tem esse poder e acontece mesmo das pessoas serem mais alcançadas através da música, conseguir se conectar com Deus através da música, lembrar da mensagem que a música traz mais do que a mensagem que o pregador trouxe, né? Você falou a Bethel veio na minha igreja, né?